Sebrae, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Olá, começa agora mais um programa Destaques. Esse fim de ano é um período de alta demanda dos serviços que pedem a contratação de pessoal na modalidade temporária, mas as empresas e os contratados precisam ficar atentos às regras e evitar problemas. Denis Barbosa tem os detalhes. Oi, Elaine, nós viemos falar sobre esse assunto com um especialista, porque a gente sabe que há uma grande movimentação em vários setores, há muitas contratações e as pessoas precisam ficar atentas para evitar problemas, prejuízos, como você mesmo falou. Nós estamos com o Felipe Lopes, que é da Almeida Abreu Advocacia, ele coordena a área trabalhista e pode nos dar esclarecimentos sobre essa questão. Eu começo perguntando, Felipe, o que caracteriza o trabalho temporário? O contrato de trabalho temporário ele é caracterizado primeiro por sua formalidade, por sua justificativa, que precisa ser substituição de pessoal ou aumento de demanda sazonal, por isso ele se caracteriza muito no final do ano, na Páscoa, nesses períodos, e ele é um contrato que é diferente daquele por prazo indeterminado ou até do contrato de experiência. Ele tem um prazo máximo de 180 dias, prorrogáveis por mais 90 a partir da reforma trabalhista de 2017, mas ele sempre vai precisar ter uma justificativa. Felipe, e esse contrato, muita gente tem a dúvida, esse contrato, essa relação, vai estar na carteira de trabalho? Vai ficar no histórico? Como é que é feita essa relação? Sim, perfeito. O contrato de trabalho temporário ele vai ser formalizado através de um contrato e também anotado na carteira de trabalho. Ele vai ter direito a todos os direitos que pertencem aos outros trabalhadores. 13º proporcional, férias proporcionais, FGTS, tudo na normalidade. Vocês que são especialistas também nessa questão, qual é o cuidado que o contratante deve ter ao necessitar e aí partir para a contratação desse tipo de relação? Pronto. O principal é que ele não descaracteriza essa relação de trabalho temporário. Portanto, ele precisa da justificativa, precisa da formalização desse contrato como contrato de trabalho temporário e ele precisa respeitar o prazo, né? Não respeitando o prazo ou qualquer das formalidades, esse contrato vai passar a ser um contrato por prazo indeterminado pelas características de fato que está acontecendo nessa relação. Felipe, muita gente que está sendo contratada pode não entender essa relação, por isso o bom diálogo, a clareza na informação é muito bem-vinda assim, para os dois lados. Isso, esse contrato tem que ficar claro para aquele que está sendo contratado que ele é temporário, né? Ele está tendo uma oportunidade de adentrar no mercado por um período, por uma especialidade do período ou de uma substituição de pessoal e que ele pode ser uma oportunidade de uma nova contratação posterior como uma contratação definitiva. Então, sempre a atenção dos dois lados, o contratante precisa deixar tudo muito claro e uma comunicação fácil certamente facilita essa relação. Perfeito. O contrato sendo estabelecido, sendo claro para as duas partes, vai ser importante para a empresa, para a gestão de pessoa, ela não ter que fazer uma contratação definitiva por um período que ela vai ter um aumento de demanda, e para aquele que estava fora do mercado ter uma oportunidade. Você, muito obrigado pelas informações, pelas dicas. É um especialista, a gente traz sempre aqui no programa Destaques a participação de pessoas exatamente para esclarecer, né, na sua área essa dúvida ou essas dúvidas, dessa vez sobre essa relação temporária de trabalho, que é uma grande oportunidade para muita gente, mas para evitar dor de cabeça para os dois lados, claro, sempre com muita informação e fazendo da maneira correta. Eu volto com você aí no estúdio. E agora o intervalo, a gente volta já. E o mês de dezembro traz a campanha Dezembro Vermelho, voltada para a conscientização sobre o vírus HIV e AIDS, bem como o respeito à pessoa com vírus HIV e AIDS. Sobre esse assunto eu conversei com o infectologista Luan Vitor. Você confere agora a primeira parte da entrevista. Doutor Luan, muito obrigada pela sua presença aqui no Destaques. Esse assunto tão importante, esse mês de dezembro, né? E que a gente também converse sobre isso durante todos os meses do ano, né? Não esperar só chegar dezembro para se falar sobre AIDS, sobre comportamento, sobre prevenção, sobre tratamento. Muito obrigada pela sua presença. Queria a gente começar um pouquinho dessa conversa falando dessa campanha, né? Como é que ela está sendo realizada, que tipo de temática está sendo tratada com relação a esse mês todo de prevenção. Muito obrigado pelo convite, é um prazer falar sobre isso e um tema tão importante. Dezembro é o mês da conscientização, né? O mês que a gente fala sobre o HIV/AIDS, em alusão a todas aquelas pessoas que morreram ou que são afetadas por esse vírus.
Então, ao longo do mês todo, a gente tem diversas campanhas, diversas atividades para se lembrar disso. Alguns prédios Brasil afora são iluminados com isso, a gente fica com aquele lacinho vermelho e diversas campanhas são divulgadas na mídia também. O dia mesmo é o dia 1º de dezembro, que é o Dia Mundial de Combate ao HIV/AIDS, mas o mês de dezembro todo é voltado para isso. Então, aqui no Ceará, a gente vem focando muito em palestras, em grupos focais, em iluminação de prédios públicos, em panfletação, tentar levar essa informação à ponta, porque a gente não quer que essa informação fique só com a gente quer divulgar mesmo, quer que chegue, porque a grande importância é desmistificar, tirar aquela ideia de quem vive com HIV/AIDS vai falecer, que não é mais a perspectiva, e também fazer com que as pessoas se testem. Porque se a pessoa se testa, ela é diagnosticada mais cedo, trata mais cedo e vive bem. Então a ideia é essa, é buscar testar todo mundo e lembrar também daquelas pessoas que são afetadas ou que já faleceram em decorrência da AIDS. É um mês bastante importante para a gente, nós que somos infectologistas. Eu estou falando na questão da AIDS, né? Desde quando foi descoberta até hoje, eu passo por várias modificações na sua divulgação, né? A gente estava conversando aqui de bastidor, lembro bem que no período, né, teve aquele medo muito grande, né? A gente lembra das figuras como Cazuza, como Fred Mercury, né? Pessoas ícones na nossa época, quando a gente era um pouquinho mais novo, né? Que abertamente mostraram-se, né, soropositivos e desde então, infelizmente, se foram em decorrência da doença que no período não tinha o que tem hoje, né? Como é que modificou esse olhar para o HIV desde o período da descoberta até agora? Pronto. Ao longo dos anos, são 40 anos, né, de pandemia, epidemia do HIV/AIDS, desde a data da descoberta, mudou-se muito, né? A gente passou por um momento que a gente não tinha nenhuma medicação, depois veio o período que a gente usava 1 ou 2 medicações tentando fazer com que aquele paciente vivesse semanas ou meses a mais. Depois a gente passou por um período de muita medicação, onde o importante era manter o paciente vivo a despeito dos efeitos adversos, e hoje a gente se encontra numa fase onde a gente quer aquele nosso paciente bem, vivendo bem, com pouca medicação e com poucos efeitos colaterais. Então, avançou muito a medicina nessa perspectiva de tratamento. Inclusive, a nomenclatura, ao longo dos anos, a gente acabou modificando. Lá nos anos 80, 90, a gente falava sobre soro positivo, pacientes com AIDS, aidético. Esses termos hoje todos são considerados pejorativos. Hoje o termo mais correto quando a gente vai se referir a uma pessoa que vive com HIV/AIDS é pessoa vivendo com HIV/AIDS, ou PVHA, que é a sigla. A pessoa sempre à frente, né? Sim, a pessoa sempre à frente e colocando o HIV/AIDS. Por quê? Porque a gente nunca deve esquecer da AIDS, que é quem realmente acaba matando os nossos pacientes, e a gente não pode esquecer do HIV, que é o vírus. Então, aqui um ponto que eu queria deixar claro é já essa desmistificação. HIV é o vírus, é quem gera o vírus, e a AIDS é a doença. É o complexo de sintomas e sinais que o paciente apresenta se não estiver tratando. Então, isso também é importante a gente desmistificar. E no caso, atualmente, né, a pessoa que ela é diagnosticada, né, como é que é o passo para tratamento? Né? A partir do momento que ela identifica que talvez esteja, ou o parceiro ou a parceira, enfim, identifique para essa pessoa que é, né, pessoa com HIV/AIDS, como é que ela pode, né, a partir desse momento, chegar ao consultório, exames, e é de forma ainda sigilosa, esses exames? Já é lei. O diagnóstico de HIV/AIDS é sigiloso, isso é por lei. E aí a pessoa que tem o diagnóstico, ela pode ser testada tanto num posto de saúde, como um teste laboratorial de rotina. Lembrando que pelo Ministério da Saúde, todo mundo tem que fazer o teste de HIV anual. Ou hoje em dia existe uma forma até mais fácil. Os testes de HIV eles são vendidos hoje em farmácias. Essas grandes farmácias, redes de farmácia, existe um teste rápido que você faz com suave oral. Você fez o teste, ele foi positivo, você tem 2 caminhos. Um é o atendimento público,
na atenção primária à saúde, atenção básica, ou atendimento particular por convênio. Então, vamos falar sobre cada um. Se for o atendimento público, o paciente ele pode ir procurar uma policlínica ou uma unidade que a gente chama SAI, que é de tratamento, né, de atenção à pessoa vivendo com HIV/AIDS. Para iniciar seu acompanhamento, lá ele vai fazer exames e iniciar a medicação, ou ele pode fazer isso tudo no particular. No particular, ele procura um infectologista, seja convênio ou particular, marca a consulta, é feito uns exames e a medicação ele pega no SUS, porque hoje a gente não vende a medicação. É uma medicação muito cara, que a gente não vende, ela é disponibilizada para todos os pacientes pelo SUS. A pessoa, a partir do momento que ela tem esse diagnóstico firmado, né, ela pode chegar com um laudo, a solicitação médica da medicação, como é que é feito esse trâmite? Pronto, é um formulário que a gente chama, é um formulário padrão, seja no SUS, seja no particular, é o mesmo formulário onde a gente preenche e esse formulário dá direito a 6 meses de tratamento. Então, buscou atendimento médico, confirmou com os exames, pediu a bateria de exames, você preenche o formulário, o infectologista preenche e aquele paciente vai numa unidade dispensadora da medicação e pega a medicação. A maioria dos locais disponibiliza de 3 em 3 meses. Então, o paciente vai ter que ir na unidade de farmácia de 3 em 3 meses pegar a medicação. Pega 90 dias. Doutor, eu lembro bem que a gente tinha muita campanha voltada e o estigma para a pessoa que se relacionava com o mesmo sexo, Sim. digamos, né? Com os gays, no caso, na época, disse que isso era doença maligna, né? Até se falava muito nisso, né? Sim. Que isso era uma maldição, Câncer enfim. gay. Isso. E nesse caso, como é que está isso atualmente? Né? A gente sabe que não é questão de orientação, né? A pessoa dependendo. Como é que está essa orientação voltada para essa pessoa nessa situação com relação à doença? Hoje em dia, a CESA, né, que é a Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, e o Ministério da Saúde, todo mês de dezembro, eles divulgam os dados atualizados e a gente percebe que ainda há prevalência em homens jovens gays. Mas lembrando que não é só nessa população. Existia uma época que a gente falava sobre grupo de risco. Então a gente falava assim, o grupo de risco são os homens gays. Hoje a gente não fala mais, a gente aboliu essa terminologia grupos de risco e a gente fala sobre situação de risco. Então toda pessoa hoje que se coloque em uma situação de risco, seja ela homem, hétero, mulher, hétero ou qualquer pessoa, se colocou uma situação de risco, o que é uma situação de risco? É alguém que se relaciona sem uso de qualquer medida protetiva, né? Acaba correndo o risco de adquirir o vírus, e não só o vírus HIV, mas qualquer outra IST, que é uma infecção sexualmente transmissível. Então, hoje a gente chama situação de risco e não mais grupo. Até porque a gente entende que não é só os homens jovens gays, mas um público, por exemplo, que cresceu muito nos últimos anos foi a faixa etária dos idosos. Já foi até pauta de muita campanha na mídia, até pauta de grandes jornais trazendo isso, do aumento dos casos de HIV em pessoas com mais de 60 anos. E agora o intervalo, a gente volta já. E você assiste agora a segunda parte da entrevista que fiz com o infectologista Luan Vitor sobre a campanha Dezembro Vermelho, voltada para a conscientização sobre o vírus HIV e a AIDS. Doutor, continuando aqui a nossa conversa, a gente falou no bloco anterior com relação aos idosos, né? Você até falou que tem aumentado também esse caso. E com pessoas gays, né? Homens gays, no caso, mais novos. São pessoas que, na verdade, elas se preocupam mais e procuram diagnóstico, né? Ou são, isso mostra esse sentido, no caso, assim, que são pessoas que, estou preocupado nesse sentido, então vou atrás de um possível diagnóstico, ou ver se está tudo certo. E aí, em contrapartida, quem é casais heteronormativos, no caso, não se preocupam tanto assim, porque acham que aquele relacionamento é um relacionamento estável. Sim. E acabam deixando para lá. Existe isso? Eu creio, aqui é uma crença minha, que é mais por se colocar em uma situação de risco. A gente sabe que é muito comum, inclusive em consultório, casais
monogâmicos, heterossexuais, um ou outro acabar se relacionando com a terceira pessoa e trazer alguma infecção sexualmente transmissível para dentro do relacionamento. Isso é algo frequente, toda semana eu tenho no consultório. Mas eu creio que a prevalência maior em homens gays jovens é muito por situação de risco, é em se colocar em situações de risco. Porque hoje a gente tem vários mecanismos que vale a pena a gente comentar, que não só a camisinha, mas hoje a gente fala sobre camisinha, sobre testagens de rotina. Pelo Ministério da Saúde, o exame de sífilis e HIV é anual. E se for uma pessoa que pratique que esteja muitas em várias situações de risco, é semestral, inclusive. E aí a gente tem a PrEP, tem a PEP, a testagem de rotina, o uso da camisinha, seja masculina, seja feminina, o tratamento daquelas pessoas que têm o vírus, porque hoje a gente sabe que o I é igual a 0, o que é o I igual a 0? Que é o indetectável é igual a intransmissível. Ou o 0, que quer dizer 0 risco de transmissão. Então, aquela pessoa que tem o vírus HIV e que trata adequadamente e que chega numa condição chamada carga viral indetectável, ou seja, a gente faz o exame de sangue e não detecta vírus lá, ela não transmite, mesmo que ela faça sexo sem camisinha. Então, todas essas estratégias que eu te falei, a gente fala sobre mandala da prevenção do Ministério da Saúde. Você faz associações dela para você aumentar a chance de sucesso. Porque a gente já entendeu que só a divulgação e só a conscientização com relação à camisinha não foi suficiente. Porque se tivesse sido suficiente, a gente já tinha acabado com essa epidemia há muito tempo. Lembro que há 10, 15 anos atrás, chegava assim, janeiro, fevereiro, esse período que a gente já começava as campanhas na televisão, começava as marchinhas de carnaval, começava os outdoors, use camisinha, a gente ia para certas praias no interior e quando você chegava na cidade existiam as blitz de conscientização, onde a pessoa entregava panfleto e camisinha, e isso não foi suficiente, porque os índices só aumentaram. Então a gente precisa associar estratégias para dar certo. Você falou com relação ao PrEP e PEP, né? A gente falando da camisinha, mas também sobre essas medicações. A princípio, quem esteja assistindo talvez nunca ouviu falar. Sim. Como é que elas funcionam, né? E como é que elas são indicadas? É para todo tipo? É para quem chega no consultório? Como é que é feito isso? Pronto. PrEP e PEP. Qual é a diferença? A PrEP é uma profilaxia pré-exposição. Então, você toma essa medicação antes mesmo de se relacionar com o intuito de se prevenir de algo que você venha a passar. Já a PEP é a profilaxia pós-exposição. Você toma a medicação após um episódio de risco. Então, essa é a primeira diferença. Falar primeiro sobre a PEP, que é após. Toda vida que você tiver uma situação de risco, praticou um sexo sem preservativo, perfurou com agulha, teve contato com material biológico, você pode procurar alguma unidade de atendimento de urgência e emergência. Aqui no Ceará, a gente tem o Hospital São José, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você tem 72 horas para buscar, para fazer seus exames e iniciar uma medicação, que são 2 comprimidos, onde você vai tomar 2 comprimidos por 28 dias. E você vai se prevenir daquela situação que você passou. Sempre na mesma hora? Sempre na mesma hora, interessante. Já a PrEP é o contrário, né? Você vai tomar antes da exposição. Aí você tem 2 formas de tomar. Ou você toma sob demanda, como é sob demanda? Eu só vou tomar quando eu vou me relacionar. Então, hoje é quinta. Eu vou tomar 2 comprimidos hoje, me relaciono hoje, tomo um comprimido amanhã e tomo um comprimido sábado. Então, para cada relação, a gente toma 4 comprimidos. Isso é a PrEP sob demanda. Estou protegido com relação àquilo. Existe a PrEP uso contínuo, que é você usar todos os dias a medicação como se fosse um anticoncepcional feminino. Aí você está protegido todo o tempo, 7 dias por semana, 24 horas por dia. Então, assim, qual é a melhor, qual é a pior? Não existe isso. A melhor é a estratégia que o paciente use. Tem paciente que não consegue usar comprimido todo dia. Não gosta, não adere, ou tem alguma outra doença que interage com a medicação. Então, para esse paciente, a gente faz sob demanda. Ah, não, eu quero estar protegido 7 dias por semana, 24 horas por dia, porque eu não sei me programar quando eu vou fazer sexo. Então, a gente usa o uso contínuo. A medicação, você pode pegar ela tanto no SUS, de forma gratuita,
mesmo que prescrito no consultório, ou você pode fazer a compra. Em grandes redes de farmácia, você consegue fazer a compra da medicação. Então, isso você acerta com o seu infectologista com a melhor forma que você quer usar. O importante é se proteger. Doutor, e com relação às crianças, né? A gestante que esteja diagnosticada, enfim. Quais são esses cuidados que se deve ter, né? E, sobretudo, para a criança, para o bebê que está chegando? Pronto, vamos falar sobre esse tema porque no Hospital São José eu trabalho com gestantes com HIV. Toda gestante diagnosticada ou que tem um vírus e fique grávida, ela vem para mim. E aí eu acompanho durante toda a gestação. A gestante vivendo com HIV, ela precisa de um acompanhamento mais de perto. Então, ela precisa de consultas a cada 2 meses, onde ela vai fazer exames específicos e o principal, que é a carga viral. Quando o bebê nasce, quando você está chegando perto do final da gestação, você faz uma nova carga viral. A depender dessa carga viral, você consegue hoje liberar até aquela paciente para um parto normal. Então, tudo vai depender de como ela foi acompanhada, de como estão os exames dela, mas ela pode, inclusive, ter parto normal. Quando a criança nasce, existe uma série de atividades, nem atividades, mas de protocolos a ser seguidos para aquela criança não correr o risco. Mas um dos principais é a não amamentação. Quando a criança nasce, a mulher toma uma medicação chamada carbergolina, onde seca o peito e não produz leite, e aí a criança ela só vai poder ser alimentada por fórmula. Mas o Ministério da Saúde, ele fornece esse leite para essa mãe, para a criança, ele assegura esse leite. E aí a criança, ela não mama, mas ela tem acesso ao leite. Mas a mãe pode beijar, acariciar, dormir, cuidar, fazer tudo. Então, assim, o mais importante que eu tento desmistificar quando elas chegam, eu vou poder beijar, eu vou poder abraçar, vou poder dormir junto, pode fazer tudo. Já teve uma época que isso não era permitido. Então, hoje a gente evoluiu muito com esse ponto. Amor de mãe nunca é demais, né? É ótimo, é bom para os maravilhoso. dois lados, né? Sim. Doutor, e com relação também no caso dos sintomas, né? A gente falou aí da PrEP, da PEP, a pessoa que se expôs ou vai se expor, né? Mas no caso tipo de um relacionamento que você não tem ideia que a pessoa possa estar se relacionando com a terceira pessoa. Sim. Quais são os sintomas que aparecem nessa pessoa, que possam diagnosticar, que ela possa vir a ter, pode ser positivo nesse sentido? O HIV é uma doença muito silenciosa, porque quando você se infecta, até você desenvolver os primeiros sintomas, ali a gente coloca de 5 a 7 anos. Tem gente que desenvolve sintomas antes, tem gente que desenvolve sintomas depois. Por isso a necessidade de testagens de rotina, no caso anual. Mas para aqueles pacientes que querem saber algum sintoma, os primeiros sintomas eles tendem a ser febre e perda de peso. São os sintomas mais comuns no início de diagnóstico. Persistente? Persistente. Febre, perda de peso, diarreia aquosa. Tem paciente que inicia com cefaleia intensa, que é dor de cabeça. Então, vai depender muito do que está cometendo aquele paciente. Porque o HIV nada mais é do que um vírus que baixa a imunidade. Então, quando ele baixa a imunidade, a depender do que você adquiriu com essa imunidade baixa, você vai desenvolver um sintoma. É aquela doença que dá oportunistas, Exato, oportunistas, né? Exato, porque a AIDS em si, ela não tem um sintoma, ela é uma síndrome. O que é síndrome é um conjunto de sinais e sintomas. Então, a AIDS é quando sua imunidade está baixa que você adquiriu uma doença oportunista. Então, a depender da doença oportunista, você tem um sintoma específico. Por exemplo, se essa doença oportunista for uma tuberculose, você vai ter febre, tosse, perda de peso, catarro. Se essa doença oportunista, por exemplo, for uma neurotoxoplasmose, você vai ter uma clínica muito similar a um AVC. Só que não é AVC, é neurotoxoplasmose. Então, vai depender da doença oportunista que você adquire. E nesse caso, assim, só para a gente encerrar aqui, né? Quando é diagnosticado esse tratamento, atualmente, para a gente, quais são os prognósticos, né? A pessoa, você falou que até a carga viral chega a 0, Sim. né? E para se chegar a essa carga viral, essa pessoa, ela precisa fazer acompanhamento, a medicação, exercício, alimentação, tudo isso interfere nessa carga viral 0? Sim, a gente fala que acompanhar um paciente com HIV, a gente tem multifatores. A gente precisa tomar medicação, a gente precisa que esse paciente siga uma vida
com atividade física, uma boa alimentação, a gente precisa de uma série de vacinações, então a gente encaminha esse paciente para vacinas específicas, a gente precisa dar adesão, a gente sabe que as medicações, a longo prazo, ela aumenta o risco cardiovascular, ela tende a aumentar colesterol, ela tende a gerar uma diabetes, então o paciente ele é acompanhado de forma longitudinal. Mas o grande ponto é, hoje ele vive bem. Nós temos já estudos mostrando que aquele paciente que toma a medicação, que faz o seu acompanhamento regular, ele tem a mesma expectativa de vida que se ele não tivesse o vírus. Tem paciente, inclusive, que a gente acredita que viveria mais. Por quê? Porque o paciente, principalmente os homens, eles só procuram o médico quando estão doentes, quando já estão morrendo. O paciente com HIV/AIDS, ele necessariamente vai voltar para você de 6 em 6 meses, porque ele precisa pegar o formulário e ele precisa lhe mostrar os exames para você fazer o formulário. Então, de 6 em 6 meses, ele está fazendo colesterol, está fazendo glicose, hemoglobina glicada, está fazendo todos os exames. Então, aquele paciente ele vai diagnosticar tudo mais cedo. Em vez de só diagnosticar, por exemplo, tem muito homem, muita mulher também, que só diagnosticam a hipertensão e a diabetes quando já estão infartando, quando já estão tendo um AVC. Então hoje a gente acredita que as pessoas vivendo com HIV/AIDS, elas estão vivendo até mais por conta dessa rotina. E o Destaques fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Sebrae, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas.